Olá pessoal, gravando aqui mais um vídeo, né, da minhas partidas de xadrez. E nessa partida, foi uma partida, deixa eu ver aqui quantos lances. Uma partida que durou poucos, 28 lances, né, na qual eu estou jogando muito D4, né, com o objetivo de colocar em prática os temas de estratégia, né. E essa partida eu venci apenas usando um tema chamado peão atrasado, né? Nós vimos isso nas aulas e eu vou mostrar para vocês uma partida que exemplifica muito bem isso, o tema peão atrasado. Então eu iniciei com D4, D5 jogador, lembrando que quando se joga D4 e D5, alguns temas de estratégia fica muito fácil de você aplicar, né? Quais são esses temas? Avanço de D5. Por exemplo, alguns temas já são mais difíceis, por exemplo, como peão em cunha. Peão em cunha, quando você joga D4, D5, é praticamente descartado. Então, é mais difícil de você aplicar esse tema. Mas aí, voltando, você tem um tema avanço de D5. Você tem um tema de peão isolado a seu favor, da exceção de quando o peão isolado é bom para você. Você tem um ataque a F7, tá? Que é um tema estratégico. E o tema também peão atrasado, em especial o peão atrasado C, da coluna C das negras, que foi o tema que eu usei para vencer. Essa partida eu estava querendo forçar um tema que é o ataque ao roque à casa de H3. Então eu estava tentando fazer esse tema, né? Ataque ao roque ao peão de H, vamos assim dizer. Pode ser em H3 ou, aliás, em H6 ou H7. Eu estava com o objetivo de fazer isso, né, na partida. Eu queria ganhar usando esse tema, mas aí no decorrer da partida eu percebi que era muito mais fácil através do peão isolado, que eu vou mostrar para vocês. Então D4, D5, C4, bispo em F5. Então já está atrapalhando um pouco os meus planos, né? Joguei cavalo desenvolvendo, adiantou peão, desenvolvi outro cavalo, desenvolvi o cavalo, joguei bispo cravando o cavalo, bispo defendeu, aí joguei E3, cavalo desenvolvendo o outro cavalo, torre, né, ocupando a coluna, lance de desenvolvimento básico das brancas, rocou, bispo em E2, geralmente eu desenvolvo bispo em D3, né, mas como tem um bispo ali atrapalhando, então foi para E2. Ameaçou meu bispo, recuei, mantendo a pressão, jogou o C6, roquei, tomou peão e aí capturei, né? Então, a partir dessa posição, quando capturou, eu vi que pelo fato de ter um bispo em F5, o tema ataque ao roque sobre a coluna H, né, tá campeão de H, nessa partida não vai ser, não vai ter como fazê-lo. Então eu comecei a mudar de tema, né? Então o tema que eu tentei aplicar, né, o meu plano foi o ataque ao F7 ou avanço de D5. Então comecei a pensar nisso. No entanto, o jogador jogou um B5, lance muito característico para iniciante, né, que é começar a avançar os peões, né, para atacar as peças menores e achando que tá ganhando tempo, né? Se bem que tá ganhando um pouco de tempo, mas eles esquecem que peão tem baixa mobilidade. Então eles acham que estão me sufocando, mas na verdade estão criando uma debilidade muito difícil de ser curada, que é o tema peão atrasado. Ao fazer o B5 atacando meu bispo, o peão de C6 fica atrasado. Então eu recuei, não quis oferecer troca ainda, se bem que eu já poderia fazer troca de bispo, porque eu ainda estava querendo usar o tema de D5 ainda. Aí ele jogou o A5, querendo perseguir o meu bispo e o cavalo. Defendi o avanço de um futuro B4, né, com avanço de peão. Ele avançou o peão novamente, ameaçando meu bispo. Aí cai em dois temas estratégicos, que é o tema peão atrasado e, consequentemente, o tema chamado cadeia de peões. E no tema cadeia de peões,
um conselho de você jogar contra a cadeia de peões é atacar o peão que está mais recuado, né? Que é a base, no caso é o peão de C6. Nesse meu caso, a base coincidiu com o quê? Com o peão atrasado. Nem sempre coincide com o peão atrasado, tá? Apesar de ficar essa estrutura, essa assim, diagonal. Ele ser o último peão não necessariamente o faz ser o peão atrasado, tá? Então, acabou coincidindo, né? Então aí eu já ofereci troca e a partir daí eu desisti do meu plano de tentar fazer esse ataque de D5. Se eu quisesse continuar com o plano, bastaria jogar o bispo em A2, né? Porque eu já vi o seguinte, olha, já tem um tema que eu já posso ganhar usando esse tema, para que eu vou forçar mais coisas, né? Já tem um tema estratégico que me garante a vitória, para que eu vou então tentar arrumar uma coisa mais difícil, sendo que eu já tenho uma vitória já garantida. A partir daí eu já vi que a minha vitória já estava garantida. Então recuei, então fiz troca, ameaçando o peão de C indiretamente com 2 peças. Aí ele fez um lance errado, que é desenvolver o cavalo. O objetivo dele é fazer esse lance de F5, né? Creio eu. Mas esse lance de F5 geralmente ele é feito quando você tem peões em cunha. Quando você tem esse peão para avançar, serve esse peão para atacar o centro. Mesmo se ele pudesse mandar o F5, não tinha peça para ele atacar, né? Então faz muito sentido. Então, bispo toma, dama toma e eu segui o plano. Botei o cavalo numa casa-chave ameaçando o peão atrasado. Aí defendeu. Daí, como é que é o plano do peão atrasado? Quando você tem um peão atrasado, você tem que fazer, basta seguir 3 regrinhas. Quais são essas 3 regras? Primeiro, impedir o avanço. Se ele conseguir avançar, ele vai perder o material. Então isso aí quer dizer que ele está com o avanço impedido. Por exemplo, se ele avançar, eu tomo de cavalo, cavalo toma, eu tomo de peão, então assim eu não perco, vamos assim dizer, né? Então o peão não pode avançar. O segundo é você bloquear o avanço. Ou seja, você vai bloquear o avanço do peão e vai reorganizar suas peças para atacar esse peão isolado. Aí depois retira e ataca. Então é um bloqueio. Lembra que bloqueio é diferente de avançar. O bloqueio é igual esse próximo lance que eu fiz, que eu coloquei o cavalo na frente do peão. Ou seja, mesmo que o cara quiser avançar, ele não pode porque tem uma peça na frente. E a terceira regra é você simplificar as peças, tá? Você simplificar as peças. Que peças? São as peças que estão defendendo esse peão atrasado. Então você simplifica as peças. Claro, você não vai... Tente evitar simplificar as peças que você está atacando, tá? Tente trocar uma outra peça que não está auxiliando o ataque, ou uma peça que está bloqueando, trocar por um defensor, tá? Então, eu joguei cavalo aí, né? Cavalo toma, dama toma. Então já estou fazendo uma troca, mas essa troca, o objetivo é ainda manter o bloqueio, mas só que agora o bloqueio com a torre. Ele jogou a torre ali, era melhor ter jogado o cavalo, né? Cavalo voltando para F6, que agora permite eu dobrar as torres. E pronto, o peão já caiu. Dobrou as torres para defender, cavalo em E5 na casa-chave e me garante o peão. Ganhou o peão, gente. É só usar a teoria de simplificação de capa branca e pensar no tema peão passado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando como ganhar uma partida tendo um peão a mais ou vantagem material, só vocês postarem aí, que se tiver uma quantidade boa de pessoas eu posto sem problema as ideias, a base, o raciocínio, tá? Então voltou com o cavalo, capturei, ameaçando uma dupla, né? Ameaçando o cavalo em E7, dando cheque, se torre toma, eu ganho outra torre, mas aí ele não viu. Tentou ameaçar minha torre, então aí foi o cheque, um golpezinho, captura, captura, captura e pronto, já tá com a partida ganha. Tá? Essa estrutura eu com um peão a mais, eu podia até fazer essa troca de torre por cavalo que eu teria um final ganho, né? Mas aí eu pensei, não, vou fazer isso não, vou capturar outro peão ali, capturei, rei veio, ameacei capturar, defendeu de cavalo e agora basta botar meu rei para o jogo e pronto. E aí o jogador das negras abandonaram, tá? Porque o meu rei entra no jogo, depois eu posso até sacrificar esse meu cavalo, minha torre para esse cavalo que eu ganho a partida fácil. Basta colocar a torre em D3. Então daqui a uns 2 lances eu posso sacrificar. E note que o rei dele está cravado, né? O rei dele não pode sair, senão o cavalo cai. E se o cavalo sair daí, o peão cai, né? Então o jogador das negras abandonaram e que fez ganhar a partida. Então isso aí é um exemplo clássico, né? Um exemplo bem simples de como ganhar uma partida usando o tema peão atrasado.
tá, galera? Então, assim, o tema peão atrasado é um tema em que ocorre com muita frequência, tá, no xadrez, somente contra os iniciantes, e é um tema que é fácil de você usar a seu favor. Para mim, é um dos temas de estratégia mais fácil que você tem para vencer, aprender é o peão atrasado. Tanto é que eu começo minhas aulas, geralmente quando eu ensino estratégia, depois de ensinar princípio de tempo, recentralizado, esses temas que envolvem desenvolvimento. O primeiro tema que eu falo de meio jogo mesmo é o peão atrasado, peão isolado, que são temas bem fáceis de aprender, usar e aplicar na prática, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, para que assim acompanhe o nosso trabalho, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo.